Tais assuntos são tratados com um sorriso encantador no rosto enquanto ele lhe diz que ela é a única pessoa que ele conhece que não sabe sobre a história deles. Anne percebe o quão solitário ele está e se lembra de como se sentiu da mesma forma no mundo real querendo animá-lo. Ela agarra seu braço e lhe diz para aproveitar um pequeno banquete com ela para celebrar sua promoção como guarda do palácio. Ele hesita, temendo o que os outros poderiam dizer sobre Anne, mas ela garante que ninguém se atreveria a espalhar rumores sobre a guarda pessoal do príncipe, então ele acaba cedendo. Eles são tão adoráveis juntos, desfrutando de um momento bastante doméstico enquanto cozinham e comem juntos. Eles até alimentaram o mais fofo dos potrinhos no estábulo. Durante todo esse tempo, Saya observa com uma expressão afetuosa. No dia seguinte, o príncipe e Charlotte estão flertando mais uma vez antes de o príncipe sair para caçar. Ela promete ao príncipe que terá algo especial esperando por ele naquela noite. Então, ela percebe que o príncipe ainda está chateado por ela não ter mais a fita. Enquanto ele se afasta, ela planeja recuperar a fita de Anne para se passar pela Kate, o príncipe. As flores que ela pediu finalmente chegaram, então ela as enviou para o quarto do príncipe, querendo arranjá-las ela mesma. O amor que o príncipe sente dura apenas 7 dias, então ela precisa de algo mais poderoso para fortalecer seu vínculo com ele. Enquanto isso, Anne e o príncipe estão à beira do lago, e ela percebe que ele está ainda mais distante do que o habitual. De repente, o príncipe tem o orbe dourado de Vivi em sua mão. Ele quer testar se alguém que não seja uma bruxa pode usá-lo e precisa de alguém em quem possa confiar para experimentar. Infelizmente para Anne, ela é a candidata azarada. Ele deixa o orbe cair e ordena que ela o pegue. Ela obedece e, instantaneamente, fica sob seu comando. Ele ordena que ela lhe responda honestamente e depois pergunta se ela é uma bruxa. Sem hesitar, Anne, que ainda está em transe, responde que não é. Após algum tempo, Anne recupera a consciência, confusa sobre o que aconteceu. Ela pergunta ao príncipe se o experimento foi um sucesso. Ele responde que sim, mas se recusa a contar o que a fez fazer. Ela o derruba brincando, e ele a olha como se quisesse matá-la. Os dois começam a discutir, com o príncipe usando o chicote para tentar atingi-la quando ela consegue roubá-lo dele enquanto se gaba de seu bem-sucedido treinamento como guarda. Ele agarra seu braço, mas eles perdem o equilíbrio e acabam caindo na água, com Anne em cima de Vincent. Eles se encaram em um estado de aturdimento, mas o momento é arruinado quando o príncipe sente uma repentina dor de cabeça. Vanna pergunta a Vincent se ele está bem após eles terem se molhado, e ele assegura de que não há nada com o que se preocupar. Ele então pergunta se ela pode voltar com ele, mas ela insiste na necessidade imediata de vê-lo com um médico. Antes que ele possa responder, Grafite galopa para a floresta, deixando-a ansiosa pela segurança do príncipe. Debatendo-se sobre montar, Anne se lembra das palavras de Zai de que os cavalos são gentis, apesar de seu tamanho. Determinada, ela decide correr atrás do príncipe. Enquanto isso, Charlotte segura uma flor, observando que é o último dia do feitiço, e afirma que Vincent não a desapontará. O que você está planejando fazer desta vez, Charlotte? Quando Vincent e Vanna chegam, o mordomo os cumprimenta e pergunta se eles estão bem. No entanto, Vincent provoca Vanna sobre montar a cavalo, questionando quando ela aprendeu a fazer isso. Vincent se oferece para ensinar Vanna a montar, e ela concorda relutantemente, lembrando-se de seu fracasso anterior ao tentar ensiná-la a andar a cavalo. Enquanto caminham para a mansão, Vincent pergunta sobre Charlotte. O guarda informa que a princesa liderou uma busca na floresta quando ele não voltou até o pôr do sol. Vincent aconselha Vanna a reunir os homens para encontrar a princesa e decide esperar em seu quarto, embora Vanna espere que ele veja seu médico. Ele insiste que verá o médico no dia seguinte. Ao entrar em seu quarto, ele fica impressionado com as flores amarelas, no entanto, fica tonto com o cheiro delas. Quando está prestes a desmaiar, é segurado por uma dama que ele conclui ser Charlotte por causa da fita que cai dela. Ao perguntar se ela está por trás disso, ele se apoia em seu ombro, tonto. Você não deveria se deixar enganar por coisas belas, meu príncipe, pois isso o enganará. Enquanto isso, escondida atrás de uma árvore, Charlotte ouve os gritos dos guardas reais que a buscam na floresta. A pedido do príncipe, ela fica ansiosa, tentando descobrir como escapar deles antes que a lua cheia surja, enquanto a fragrância floral deixa seu cavalo inquieto. No entanto, os guardas reais ficam alarmados com o barulho feito por Zai escondido nos arbustos. Enquanto isso, seu cavalo começa a galopar ao ouvir o som e a derruba, aumentando sua ansiedade. Mais cedo, a guarda real ofereceu mudar suas roupas, mas ela se conformou, pois seu traje ficou molhado por causa do acidente. Ao andar pelo corredor, Zai a toca por trás, informando que as flores douradas foram colhidas, fazendo a égua entrar no cio. De volta ao quarto de Vincent, ele confunde Vanna com Charlotte ao vê-la entrar. Ao notar sua fita, ele comenta sobre como ela ainda a tem.
ela observa seu comportamento alterado, percebendo que ele inalou muito da fragrância floral. Vincent a empurra contra a parede e está prestes a beijá-la quando ela o soca, fazendo com que ele desmaie completamente. Uma vez que ele está inconsciente, ela observa o quarto e conclui que há flores demais. Ao carregá-lo para a cama, ela pensa que essa pode ser sua chance de seduzir o príncipe. Justo quando está prestes a sair, ele segura sua mão e pede para que ela não vá. Vincent implora a Vanna para ficar até amanhã, ainda acreditando que ela é Charlotte. Ela pensa que o efeito da fragrância floral ainda não passou e planeja usar uma dose a mais para mantê-lo inconsciente. Seus olhos quase transbordam quando ele a abraça por trás e diz que sabe de suas intenções. Vincent a acusa de não amá-lo e de estar apenas fazendo uma encenação por causa do casamento político deles. Anne se pergunta se ele ainda está se referindo a Charlotte. Ele elogia as flores, pensando que ela o ama, e a compara a Vivien, notando sua astúcia e desespero para conquistar. Apesar de serem um par imperfeito, ele ainda a ama. Enquanto isso, Zai se aproxima de Charlotte, considerando o pedido de Vanna para atrasar o retorno de Charlotte. Charlotte pergunta se ele foi enviado para salvá-la e exige que voltem imediatamente, mas ele aconselha a esperar até amanhã devido à sua perna torcida. Ela fica furiosa e tenta manipulá-lo, dizendo que tocar em uma princesa é um crime sério. Vanna percebe que Vincent sabe do plano de Charlotte. Enquanto a abraça, ele diz que é uma jogada real e admite que quer que ela o ame de volta. Com Charlotte, ela continua a implorar para voltar ao palácio, mas a aconselha a parar de se mover. Enquanto isso, Ellen olha pela janela, ansiosa para contar ao irmão sobre sua nova amiga e tudo o que aconteceu. Amanhã chega, e Charlotte acorda enquanto ele a carrega. Ela pergunta se ele esteve andando a noite toda, ao que ele responde que a carregou porque ela poderia machucar ainda mais as pernas se movesse muito rapidamente. Quando Charlotte chega à mansão, ela finge estar feliz que Vincent chegou em segurança. No entanto, ela fica chocada quando ele pergunta sobre as flores e joga uma caixa cheia de flores e um rato, fazendo com que o rato comece a ferver. Vanna explica que a flor é usada para deixar os cavalos excitados e pergunta por que ela colocou a flor em seu quarto. Charlotte corre imediatamente em direção a Vincent e finge que machucou a perna ao cair do cavalo enquanto o olha, alegando que não poderia cometer um ato tão hediondo porque o ama. Enquanto isso, o jardineiro vê que os guardas reais capturaram 2 fazendeiros, a quem culpam por roubar e usar a flor contra a majestade real essa menina malvada. Como ela pode incriminar 2 pessoas inocentes? Vincent acredita no que Charlotte diz e entrega a fita a ela, acrescentando que ela não deveria desapontá-lo novamente. Por outro lado, Vanna percebe que o afeto em seus olhos, que estava presente na noite anterior, desapareceu após o confronto entre Charlotte e Vincent. Vanna diz a eles que os 2 fazendeiros não têm motivos para fazer tal coisa e insiste que foi coisa de Charlotte. Ela também menciona que o encontrou amarrado mais cedo pela manhã. Quando Vanna entrou no quarto de Vincent, ele imediatamente pediu para ser desamarrado ao contar até 3. No entanto, ela se certificou de que ele não a estrangularia, lembrando-se do que ele fez na noite anterior que a fez amarrá-lo à cama. Ela acrescentou que foi por sua própria segurança, pois não tinha certeza do que ele poderia fazer e que talvez não voltasse ao palácio viva. Vincent também perguntou se ela descobriu o que Charlotte usou contra ele, ao que ela respondeu que era flor de galo, usada para excitar cavalos e deixar os humanos um pouco loucos. Ela também perguntou se ele tinha certeza de que era Charlotte, e ele respondeu que tinha certeza, pois não havia nascido ontem. Depois disso, o palácio recebe Ellen, mas há confusão sobre com quem ela está. Um homem alto com cabelo da mesma cor que o de Ellen se aproxima de Vincent e Vanna, apresentando-se como Caster, o irmão de Ellen. Ele expressa sua gratidão a Vincent e Vanna por salvarem sua irmã. Caster é falador, e Vincent acha difícil lidar com isso. Enquanto Ellen se aproxima deles, ela se desculpa por seu irmão e menciona que ele costuma falar demais. Ele até compartilha que sua irmã tem medo de contato íntimo com homens, o que enfurece sua irmã. Esse homem não sabe ler o ambiente. Vincent pergunta se o que Caster disse é verdade. Ellen imediatamente se ajoelha, pedindo desculpas por ter enganado ele, explicando que só fez isso para ficar ao seu lado. Caster revela que a cuidadora anterior de Ellen costumava bater nela, fazendo com que ela tivesse medo de homens, o que levou à sua mentira. Vincent garante a Ellen que não se importa com sua mentira, ele se lembra do primeiro encontro deles e como, apesar de seu medo de homens, ela ainda o ama. Ele então se oferece para dar uma volta no jardim. Inicialmente, Ellen teme que ele possa afastá-la, mas ele a tranquiliza, dizendo que a única punição que lhe dará será nunca soltar sua mão. O lado terno de Vincent é surpreendentemente cativante. Observando-os, Vanna percebe que Ellen está fazendo progressos, deixando-a insegura sobre seus próprios sentimentos. Ele interrompe seus pensamentos, sugerindo que elas se deem bem, já que ela é a melhor amiga de Ellen.
Enquanto isso, a criada de Charlotte menciona um problema com sua cadeira de rodas e vai procurar um guarda para consertá-la sozinha. Charlotte ouve Vanna perguntar sobre a cadeira de rodas e responde com um olhar fulminante. Vanna suspeita que Charlotte saiba que ela deu a fita a Vincent e teme ser culpada se Charlotte perder seu status. Apesar do olhar de Charlotte, Vanna rapidamente aperta um parafuso solto. Em vez de gratidão, Charlotte acusa Vanna de fazer com que Vincent se afaste dela. Vanna percebe que agora faz parte do jogo, apesar de ser apenas uma guardiã. Quando as lágrimas de Vanna começam a cair, Caster intervém, dizendo que sua irmã fica bonita quando chora e zombando do choro feio de Charlotte, insistindo que ela deve explicar seus erros para Sua Alteza. Irritada, Charlotte diz a Vanna para terminar a conversa mais tarde e exige que sua criada a leve de volta ao palácio. Depois que Charlotte sai, Vanna ri, zombando das expressões de Charlotte e agradecendo a Caster por apoiá-la. Caster admite que não suporta Charlotte. Vanna o chama de tipo atleta, o que ele não entende. Depois, Vanna visita Viviane e pergunta sobre seus contatos e acompanhantes de viagem. No entanto, Viviane se torna agressiva, e suas criadas forçam Vanna a manter distância. Vanna declara calmamente que relatará o incidente a Vincent. No escritório de Vincent, Vanna compartilha informações detalhadas sobre as interações de Viviane com 200 pessoas desde que chegou ao palácio, impressionando Vincent. Ele nota que ele e Ellen estão entre os contatos e ordena a execução de todos listados, exceto eles. Vanna fica perturbada com isso, mas Vincent ignora sua preocupação, priorizando o tratamento da bruxa. Chateada, Vanna luta com a decisão de tirar vidas, o que Vincent percebe. Ele explica que execuções por roubo são comuns e que ela não precisará realizá-las pessoalmente. Vanna insiste que os condenados devem viver sem arrependimentos e organiza uma festa para eles com a ajuda de Ellen e Caster. Depois da festa, todos os servos desaparecem misteriosamente. Embora o aniversário de Vincent ainda esteja a algumas semanas de distância, a cidade já está celebrando, liderada pelo imperador. É uma celebração que durará 2 semanas. Mercadores e nobres se reuniram na capital, trazendo criaturas exóticas de todo o mundo e desejando a glória do império. Que emocionante! Eu adoraria vivenciar esse tipo de celebração, mas 2 semanas parece um pouco demais, pensa Vanna. O general ordena que todos os guardas monitorem todos que entram na capital e relatem qualquer atividade suspeita, especialmente em relação à bruxa. Ele também instrui Vanna a tirar um descanso, conforme ordenado pelo príncipe, observando que as coisas têm sido difíceis para ela ultimamente. Ela recebe uma reprimenda quando menciona o tratamento injusto dos plebeus e de Viviane. Sentindo-se desanimada, Vanna passeia pelo jardim e nota que as plantas que plantou estão crescendo. Perdida em pensamentos, ela se assusta quando alguém a toca no ombro. É Caster. Ele pede que ela o acompanhe para um passeio fora do palácio. Enquanto caminham, Caster pede a Vanna que o ajude a escolher o melhor presente para Vincent, explicando que quer ajudar sua irmã. Vanna responde que Vincent valoriza os sentimentos por trás dos presentes e que qualquer coisa de Ellen seria apreciada. Caster não responde imediatamente, mas em vez disso levanta uma máscara de cachorro e sugere que aproveitem a cidade. Ele só quer que ela faça uma pausa e desfrute do passeio com ele. Enquanto continuam a conversa, uma jovem tenta roubar a carteira de Caster. Vanna rapidamente a pega, mostrando suas habilidades como guardião real. Sentindo pena da garota, eles a levam a um restaurante, mas os clientes fofocam que ela está sob a maldição de uma bruxa e exigem que ela saia. O garçom ecoa esses sentimentos, mas Vanna defende a garota, insistindo que ela merece uma refeição. Apesar da defesa de Vanna, a garota sai correndo, sentindo que não precisa da compaixão deles. Depois que a garota sai, o garçom insulta Vanna, fazendo com que Caster fique furioso. Ele adverte o garçom para tomar cuidado com as palavras, declarando que Vanna é sua noiva. Para tornar isso mais convincente, ele se ajoelha, segura a mão dela e pede que ela se case com ele. Uau, Caster realmente foi tão longe. Ele é absolutamente legal por fazer isso. Vanna pensa, surpresa que ele esteja fazendo isso na frente de todos. Não é o plano que ela esperava para vencer o jogo. Ele acrescenta que, embora seja um barão, ele será bom com ela enquanto ela não estiver mais trabalhando. Quando todos ouvem que ele é um barão, gritam para que ela aceite a proposta, acreditando que ele poderá protegê-la da bruxa. Espera, ele realmente está sério sobre a proposta? Apesar dos apelos das pessoas para que ela aceite a proposta, Vanna fica irritada e diz que é um assunto privado entre eles. Ela insiste que não está fazendo uma apresentação para o entretenimento deles. Enquanto isso, uma garota que saiu vê o que acontece e pensa que Vanna é legal. Quando finalmente tem a chance de conversar, Caster pede desculpas pelo que fez, explicando que foi por causa de sua irmã e como foi criado como filho ilegítimo.
Vanna o perdoa imediatamente, mas o garçom continua interrompendo-os. Para distrair o garçom, ela pergunta por que as pessoas têm dito que a bruxa tem deixado as coisas instáveis ultimamente. O garçom explica que, após as tentativas de assassinato, rumores sobre a aparição da bruxa se espalharam por toda a parte. Os boatos dizem que a bruxa assassina pessoas e recruta outras para construir um exército e iniciar uma guerra. Ele acrescenta que a bruxa parece uma pessoa comum. Ao ouvir isso, Vanna percebe que os homens julgam a garota por sua segurança contra a bruxa. Enquanto isso, Caster fica bêbado e começa a murmurar sobre quanto ama Vanna. Vincent e Ellen os veem lutando para carregar o Caster intoxicado. Vincent se aproxima imediatamente deles, e Caster começa a dizer coisas que fazem Vanna cobrir sua boca. Vincent oferece para carregar Caster em vez disso, e eles caminham pela cidade. Ellen diz que estar com eles é o dia mais feliz de sua vida. Vanna se diverte com o desfile de floats, e Ellen confirma que continuará até o dia do banquete. Enquanto carrega Caster, Vincent ouve ele falando besteiras e exalando álcool. Vincent fica chocado quando Caster menciona a proposta e imediatamente o empurra contra a parede de uma loja. Vincent pergunta se Caster gosta de Vanna, e Caster diz que sim. Ele acrescenta que Vanna não pode ser guardião real para sempre e precisa ter uma família em breve. A resposta deixa Vincent se sentindo impotente e frustrado com o bêbado Caster. Quando Vincent retorna a Ellen e Vanna, sugere que Ellen cuide de seu irmão, que está descansando contra a parede da loja. Ellen vai até Caster, deixando Vanna e Vincent sozinhos depois. Vincent pergunta a Vanna se ela lhe trouxe um presente, mas ela responde que não pode pagar um. Ela sente que esse não é o verdadeiro motivo pelo qual ele quer conversar com ela, e a conversa deles fica intensa, levando a gritos quando o desfile de floats começa. Vincent grita que ela poderia ter rejeitado Caster, o que ela fez, e isso acalma. Enquanto falam, os floats espalham pétalas bonitas pela cidade. O momento deles é interrompido pelo capitão da guarda real. Quando ele vê Caster, ele a aconselha a fugir, no entanto, é tarde demais. Vagabundos, sabendo que ela é a irmã do barão, bloqueiam seu caminho e a empurram para o chão. Ela se sente helpless e implora a Vanna que a salve. Enquanto isso, Vanna sente que algo está errado com Ellen e corre até ela. Quando chega, Vincent já está lá, salvando Ellen dos vagabundos. No entanto, os ladrões apunhalam Vincent, alegando que é tudo pela bruxa. Ellen se sente culpada pela ferida dele, mas aliviada por ele estar grato por sua segurança e ansiando por seu abraço. Ela promete não afastá-lo mais. Ao ver isso, Vanna sente uma mistura de ciúmes e gratidão, agradecendo que Ellen esteja bem. Depois, eles retornam ao palácio, e Caster recebe atendimento médico imediato. Enquanto se acomodam, Vanna se pergunta por que os agressores se disfarçam de ladrões e como sabiam que o príncipe estava fora do palácio. Enquanto pondera sobre isso, o mordomo informa que Vincent quer vê-la imediatamente. Ela se apressa para o quarto dele, onde Vincent apresenta seu pai como uma guarda pessoal digna de atenção devido à sua aparência agradável. Seu pai a reconhece e expressa alívio por Vincent estar em boas mãos, especialmente porque a situação do lado de fora é tão perigosa. O pai de Vincent fica satisfeito que Vanna esteja cuidando bem de seu filho e sai para descansar. Uma vez que seu pai se vai, Vincent pede desculpas pelo comportamento anterior. Ele revela que seu pai quer cercá-lo de mulheres para garantir um casamento político e acrescenta que seu pai a aceitou como guarda pessoal devido à sua beleza. Ao ouvir isso, Vanna não pode acreditar que Vincent diria uma coisa dessas e pensa que ele está sendo flertador. Vincent também percebe que é bom que ela tenha rejeitado a proposta de Caster. Vanna se lembra da conversa deles no mercado. Ele era uma figura fria, uma exibição atrás de paredes que as mulheres não podiam se aproximar, mas agora sente que encontrou a chave para abrir a jaula. Sem hesitar, pergunta se ele se casaria com ela. Vincent fica surpreso e não sabe como responder. Ela pressiona mais, perguntando o que precisa fazer para se casar com ele, mas ele diz que apenas uma princesa pode se casar com um royal. Vanna insiste que ela é uma, dizendo: "Parece que você está realmente determinado a jogar o jogo, não está? Bom trabalho, Vanna." Vincent pergunta se Vanna gosta dele, o que ela confirma, embora ele não tenha percebido. Ele fica ainda mais chocado quando ela pressiona seus lábios contra os dele. Depois, ela pergunta se ele agora sente seus sentimentos e diz que não quer ser apenas amiga, ela quer mais. Vanna se despede dele, deixando-se perguntando por que alguém como ela existe, especialmente porque ela nem é uma princesa. Depois que Vanna sai do quarto de Vincent, ela desaba no chão, contemplando o que acabou de fazer. Ela duvida que ele tenha verdadeiros sentimentos por Charlotte e Ellen. Ela se lembra de quando ele cheirou as flores de galha e pareceu afetado por elas, frustrada com a confusão de suas emoções.
Vanna se sente confusa com as ações de Vincent e tem vontade de chutá-lo. No dia seguinte, Vincent presenteia os nobres com ofertas de vários reinos e dá as boas-vindas a Lilith Green do Reino Green. O presente dela homenageia aqueles que lutaram contra a bruxa, e seu pai fica encantado, relembrando a vitória sobre a bruxa. Lady Green menciona o palácio como um lugar para o mal fugir, divertindo o pai de Vincent. Ele então pergunta a Vincent o que ele pensa sobre Lady Green, ao que Vincent rapidamente pega a mão dela e a beija. Lady Green fala orgulhosamente sobre as outras mulheres que vieram antes dela, afirmando que Vincent em breve terá olhos apenas para ela. Depois disso, Vanna pede permissão a Vincent para se despedir de Caster a pedido de Ellen. Ele responde que ela pode fazer isso depois de confessar seu amor por ele, ao que ela retruca que tem sua própria vida. Antes de sair, ele menciona a próxima celebração para apresentar suas 3 damas nobres ao público. Ela promete reforçar a segurança durante o evento. Ele pergunta se ela está com ciúmes, mas ela não responde. Ele também pede que ela visite o novo alfaiate real para um uniforme de cerimônia. Percebendo que ele está enrolando, ele brinca sobre precisar de mais camadas, já que o clima está esfriando. Enquanto isso, Caster se despede de Ellen, ansioso pela chegada de Vanna. Ele aconselha Ellen a se esforçar mais por seus irmãos, desejando-lhe boa sorte. Por outro lado, Lilith se esconde perto de Ellen, pensando no pior sobre o que pode fazer. Ela parece ser pior do que Charlotte. O que ela está planejando? A princesa já decidiu abrir o palácio ao público. Atualmente, Ellen e Lilith estão lá, explorando e discutindo como o príncipe está determinado a se aproximar do povo. Momentos depois, Anna aparece, pedindo desculpas por estar atrasada. Ellen assegura que está tudo bem, enquanto segura a mão dela. Lilith, por outro lado, lança olhares suspeitos para Anna enquanto exploram a exposição. Um dos guardas as nota e comenta sobre a frequência com que Lilith visita o local. Por algum motivo, Lilith rapidamente o interrompe, dizendo que voltou por causa de um brinquedo que avistou. Nada suspeito. A verdade é que Vanna também compartilha dos mesmos sentimentos. A razão pela qual ela se apressou até lá é porque está preocupada com o que Lilith é capaz de fazer. Logo, Lilith avista o brinquedo com uma figura de cavalo e explica animadamente suas características legais, ordenando que sua criada demonstre. A criada, nervosa, obedece, girando a engrenagem para fazer o cavalo se mover. Ellen fica tão fascinada que pergunta se pode tentar. A criada está prestes a entregar o brinquedo a ela quando Vanna nota que sua mão está tremendo. Instantaneamente, ela sabe que há algo errado. Ela bloqueia Ellen de tocar no brinquedo, apontando que há algum tipo de óleo nele. Ela desafia a criada a lamber o dedo. Quando a criada faz isso, ela rapidamente cai no chão, contorcendo-se de dor. Vanna está furiosa com Lilith, acusando-a de querer prejudicar Ellen. Até mesmo Ellen a confronta sobre suas inúmeras visitas à exposição. Lilith levemente ordena ao guarda que prenda a criada, jogando a culpa na pobre garota. Vanna agora sabe que Lilith é astuta o suficiente para planejar uma situação onde poderia facilmente transferir a culpa para a criada. Ela é ainda mais assustadora do que Vivienne. A pobre criada implora por sua vida, pedindo a Vanna que a ajude. O grupo de resistência foi capturado, e o imperador parece satisfeito. Vanna se sente ansiosa enquanto discutem as ameaças potenciais que pairam sobre o reino, especialmente com o banquete se aproximando. Enquanto isso, a bondosa Ellen se compadece da criada e declara que lidará com ela sozinha. Lilith, em tom de zombaria, diz a ela que, se pretende usar a criada para incriminá-la, seus esforços são em vão. Ela até chama Ellen de ingênua, questionando como ela conseguiu sobreviver tanto tempo. Mais tarde, enquanto a criada descansa, Vanna se pergunta se é seguro deixá-la ficar com Ellen, mas Ellen a assegura de que a enviará para longe do palácio assim que ela acordar. Vendo a expressão preocupada de Vanna, Ellen acrescenta que sabe que não é apenas sorte que garante sua sobrevivência, é por causa de Vincent, Vanna e seu irmão. É por isso que ela deseja se tornar mais forte para proteger as pessoas que ama. Oh, Ellen certamente tem uma alma doce. Eu desejo desesperadamente que ela nunca mude. Vanna pensa consigo mesma. Nesse momento, ela deseja que as duas sejam verdadeiras amigas, mas percebe que este não é o momento, especialmente porque está prestes a fazer algo imprudente. Seria mais fácil para Ellen vê-la como uma personagem do que como uma amiga de verdade. Mais tarde, Vanna está prestes a fazer um relatório para o príncipe, mas é interrompida porque ele tem uma visitante Lilith. Próximo a elas, uma Charlotte furiosa se mantém à distância, mas eventualmente controla sua expressão e transforma-a em um sorriso agradável. Ela apenas pede ao guarda para informar ao príncipe que se verão no banquete no dia seguinte. Uma Vanna sem sono é recebida por Zane.
Em sua vida passada, para se tornar a maior idol, Charlotte teve que recorrer a todos os tipos de truques, desde ofuscar deliberadamente suas colegas a mentir para seus fãs para ser amada por todos. A última coisa que ela lembra antes de morrer é querer voltar para continuar conquistando o amor de todos. Agora, neste jogo de princesa em que se encontra, ela está até disposta a se aliar a Lilith para vencer. Ela engana outra garota, fazendo-a pensar que sua habilidade é transformar água em lâminas que podem perfurá-la por dentro. Lilith não tem escolha a não ser concordar, o que deixa Charlotte extremamente satisfeita. Ela espera que Lilith faça o que for necessário no banquete. Enquanto isso, Vanna descobre com Zane que o líquido do brinquedo que quase prejudicou Ellen é apenas suco de uma erva daninha, sem traços mágicos. Vanna fica chateada por não ter conseguido pegar Lilith em flagrante. Vendo-a desanimadas, Anne acaricia sua cabeça e pergunta se ela precisa de algo. Vanna sorri alegremente, dizendo que o retorno dele é a maior ajuda. Por outro lado, Ellen está tendo problemas com a criada que acolheu. A criada de Lilith insiste em voltar para sua senhora, afirmando que a loucura de Lilith está além da imaginação. Lilith chega em casa e rapidamente vai para a cama, começando a conversar com sua mestra. Ela pede desculpas por ter caído nos truques de Charlotte, ao que sua mestra responde que estão dispostas a sacrificar tudo por seus sonhos. Oh meu Deus, quão sinistro! O que ela realmente está tramando? Sua criada finalmente chega, mas ela reluta em atender aos pedidos de Lilith, dizendo que Ellen é uma boa pessoa. No entanto, Lilith informa que Lady Charlotte a ameaçou, exigindo que ela incriminasse ele naquela noite, ou então a apunhalaria com uma faca. A pobre criada fica tão chocada que cai no chão. Mais tarde, o príncipe Vincent, Vanna e os outros entram no escritório do imperador e o encontram conversando com Lord Cad, o chefe da polícia. O conde se orgulha de ter conseguido prender vários membros do grupo de resistência, e o imperador parece satisfeito com esse desenvolvimento, jogando a culpa sobre eles em relação aos recentes incidentes envolvendo a bruxa. Ele se gaba de que eles serão executados e apresentados como um presente de congratulações pelo aniversário do príncipe. Essas pessoas são doentes. O que há de errado com eles? Vanna já está contemplando a perda de vidas inocentes. Vincent percebe seu desejo de defender os fracos, então segura sua mão e diz para ela não ser tão dura. Em seguida, informa ao conde e ao imperador que deveriam adiar a execução por mais um mês, pois ele não quer que as candidatas à princesa fiquem assustadas. Felizmente, o imperador concorda com sua ideia. Mais tarde, Vincent conta a Vanna que a razão pela qual pede um mês é porque sabe que ela deseja salvá-los, então está lhe dando tempo para isso. O gesto faz Vanna sorrir, e ela observa que o príncipe mudou de alguma forma. Vanna e Vincent discutem a posição dos guardas durante o banquete. Vanna menciona que usou a quase envenenamento de Ellen como um pretexto, exatamente como ele instruiu. Vincent quer caçar a bruxa, então arma uma armadilha durante sua celebração de aniversário. Ele conseguiu arranjar para que o orbe da bruxa fosse exibido na exposição, querendo usá-lo como isca para atrair a bruxa ou qualquer um de seus seguidores para roubar o poderoso objeto. O que ele não antecipou foi o desejo de Vanna de fazer sua própria jogada. Ela se oferece para guardar o orbe pessoalmente, mas Vincent recusa firmemente. Vanna, que não é de desistir, insiste que ter alguém que pareça tão fraca quanto ela guardando o orbe é uma vantagem. Ela até lhe diz animadamente que, com essa ação, finalmente poderá ser reconhecida e estará um passo mais perto de se casar com ele. Irritado, Vincent a imobiliza na mesa, explicando de maneira irritada que ela estaria arriscando sua vida por um amor impossível. Vanna, que não se deixa intimidar, lembra-o de que não é desesperador quando sua atitude em relação a ela está mudando. Eles continuam a discutir até que Ellen chega e percebe a atmosfera hostil. Vincent então leva Ellen para fora, mas antes de sair, ameaça Vanna a pensar em outra coisa, afirmando que o banquete de hoje não é exatamente o real, é mais como uma pré-celebração antes da verdadeira festa de aniversário. Os convidados são alguns nobres de alta patente que estão próximos da família real, e todos estão comemorando a prisão da chamada bruxa, Vivem. Mais tarde, Vincent e Ellen estão dançando quando ela pergunta se ele estava discutindo com Vanna mais cedo. Ela se preocupa com os dois, não querendo vê-los em desacordo. Ela é tão gentil. Eu imploro a você, Lady Ellen, nunca mude. Vincent simplesmente diz a ela para não se preocupar com essas coisas. Ele flerta com ela enquanto dançam, e em sua mente, reconhece que ela é atualmente a melhor candidata, já que é gentil e atenciosa. Ela também o ama muito. No entanto, ele ainda precisa ter todas as cartas para jogar, enquanto ele continuar agitando a água, os peixes continuarão a nadar. De repente, ele vê Vanna do lado de fora, vestindo o uniforme que ele comissionou para ela. O novo traje lhe cai bem, no entanto, o que o aborrece é que ela está usando isso para encontrar outra pessoa.
Ao vê-la se afastar com Zane, ele se pergunta se é tarde demais para se render. Enquanto isso, Lilith e Charlotte tramam a morte de Ellen. Lilith se preocupa que a criada a quem Charlotte confiou levar Ellen ao jardim possa traí-las. Charlotte garante que Lilith não saberá que Ellen é a pessoa que está no saco, elas acharão que é apenas terra para o jardim. Charlotte expressa seu desejo de ver Ellen uma última vez antes que ela seja completamente destruída. Lilith concorda com um sorriso malicioso. No jardim, Vanna conta a Zai sobre a situação da tribunal na capital. Zai fica chateado, percebendo o porquê de sua mãe não ter respondido suas cartas. Ele agarra uma planta até que sua mão sangre, desesperando-se por não conseguir salvar sua mãe e seu povo, já que ele é apenas um jardineiro. Sua raiva é interrompida quando Vanna o abraça, dizendo que a chamia que ele lhe deu uma vez era a flor mais bonita que ela já viu. Confortado por seu calor, Zai também a envolve em seus braços. Sinto muito, mas eu realmente estou torcendo por eles. Não, eu estou totalmente torcendo por eles. De repente, eles ouvem dois homens reclamando sobre carregar um saco de terra. Zai se torna suspeito, já tendo inspecionado o solo. Eles ficam chocados quando o saco se mexe, revelando pernas. A situação piora quando um Lord Cad bêbado chega, chamando por uma dama, e uma luz o atinge na testa, desmaiando. Enquanto isso, uma criada informa ao príncipe que viu Lady Charlotte com Lord Cad no jardim. Quando Charlotte abre os olhos, Lord Cad está ao seu lado, e vários olhos a observam. Charlotte sonha que ganhou o jogo e está de volta em casa, ela sonha que é mais uma vez a princesa aos olhos de todos. Mas então ela acorda e encontra todos a julgando, sem permitir que ela se explique. Ela percebe que Lilith armou em vez de Ellen. Quando Lord Cad acorda, ele a acusa instantaneamente de seduzi-lo. Ele até diz a todos que uma criada lhe entregou uma nota de Charlotte mais cedo, pedindo que ele a encontrasse no jardim. Todos rapidamente a consideram indigna de ser candidata a princesa, especialmente quando o príncipe diz que a caligrafia nas notas se parece muito com a de Charlotte. O imperador é rápido em perdoar Lord Cad, mas imediatamente remove Charlotte da lista de candidatas à princesa e anuncia seu exílio. Essas pessoas são horríveis. Eu sei que Charlotte estava tentando armar para ele, mas deixem a mulher se explicar. Como último recurso, Charlotte afirma que Lord Cad é conhecido por suas tendências sádicas, então se ele realmente a tocou, suas marcas estariam por todo o corpo dela. Ela então retira suas roupas para provar que ele não traiu o príncipe. Isso é horrível. Ela é uma péssima pessoa, mas eu me sinto tão mal por ela. Com lágrimas nos olhos, ela implora ao príncipe que acredite nela. Nesse momento, como um cavaleiro de armadura brilhante, Zai aparece e envolve Charlotte com um casaco. Ele declara que a princesa é inocente e que pode provar isso. Meu Deus, eu o amo ainda mais agora. Zai explica que estava parando os arbustos quando viu Lord Cad carregando uma mulher em seus braços. Cad rapidamente nega a acusação, puxando o cabelo de Charlotte enquanto declara que a mulher já estava lá quando ele chegou. Enquanto isso, Charlotte chora, dizendo que não se lembra de nada. Ela se pergunta por que Zai está a salvando novamente, assim como fez no campo de caça. O imperador rapidamente especula que Zai, um membro da tribunal, está fazendo isso como vingança contra Lord Cad, que prendeu muitos de seu povo. Determinados, Zai explica que o jardim foi recentemente renovado, o que significa que o solo ainda está úmido e mostrará pegadas. Se o conde estivesse entrando sorrateiramente no jardim com a mulher em seus braços, apenas suas pegadas estariam impressas no solo. No entanto, se Lord Cad está alegando que Lady Charlotte já o estava esperando, deveria haver um conjunto de pegadas de uma mulher também. Vincent, por outro lado, sabe que as palavras de Zai não são realmente dele, mas de Vanna, mostrando claramente que eles estavam juntos e que ela o instruiu a dizer essas coisas. Eles verificam o solo e, como era de se esperar, apenas as pegadas de Lord Cad estão visíveis. Ele é rapidamente preso, e Charlotte é inocentada de todas as acusações. Mais tarde, Vincent convoca Vanna e diz a ela que agora ela pode guardar o orbe como queria. Ela questiona a sua decisão, especialmente porque ele era contra isso antes. Solenemente, ele admite que ela o confunde, e é por isso que ele não irá mais impedi-la. O príncipe tenta dispensar Vanna, dizendo que guardar o orbe por 3 dias não será fácil, mas Vanna não dá atenção às suas palavras. Em vez disso, ela se senta no sofá, dizendo que ele pode puni-la mais tarde por sua insubordinação. Ele responde que ela não deveria correr tais riscos. Ela então pergunta se ele odeia riscos, ao que ele responde que não age sem estar preparado. Querendo provocá-lo, ela menciona que ele está tão acostumado a lidar com princesas que certamente pode lidar com uma mera serva como ela. Irritado, ele se inclina mais perto, dizendo que ela já sabe a resposta.
Vanna sente uma sensação de perigo nas pontas dos dedos, mas permanece. Ela bloqueia a visão dele com a mão, dizendo que, se olhar para ela o confunde, ele deveria explicar por que está a afastando. O príncipe admite que quer acabar com a vida dela porque ela se aproveita de sua fraqueza. Quanto mais próximos eles ficam, mais ela o fere, e quanto mais apegado ele se torna a ela, mais ele quer machucá-la. Ele até afirma que, quando ouviu Zai falar do jeito dela, quis matar tanto ela quanto o jardineiro. Isso não é nada saudável. Esse príncipe definitivamente precisa ajustar essa atitude. Imperturbável, Vanna aponta que, apesar de tudo, ele não machucou Zai porque sabia que ela não teria gostado. Suas palavras o irritam ainda mais, e ele a ordena que saia, mas Vanna nota que suas orelhas estão ficando vermelhas. Ah, pare com isso, Vincent. Claramente vemos que você tem as marcas de 1 a 1. No dia seguinte, Ellen se prepara para o banquete quando Lilith, junto com sua criada Xenia, chega para cumprimentá-la. Mais tarde, Ellen fala com Xenia em particular. Ela se preocupa com os hematomas em Xenia, questionando se Lilith os causou. Ellen até se pergunta se Lilith mirou em Charlotte porque Xenia a afastou na noite anterior. No entanto, Xenia se recusa a falar. Ellen está preocupada que as armadilhas de Lilith acabem prejudicando o príncipe. Xenia então entrega a Ellen uma arma, pedindo para que ela dê ao príncipe e garanta que ele a tenha consigo o tempo todo. Zai é chamado para ajudar em uma investigação envolvendo sua tribo, então ele precisa se ausentar por algum tempo. Vanna se despede dele e até prepara uma grande bagagem para ele. No entanto, ela para de tagarelar quando percebe Zai a encarando. Peço desculpas, pessoal, mas acho que agora estou no time Zai. Zai então acaricia seu rosto antes de confessar que gosta dela. Após o que aconteceu na noite anterior, Zai havia decidido finalmente contar a Vanna sobre seus sentimentos. No entanto, Vanna pede desculpas, dizendo que não pode retribuir seus sentimentos. Apesar de se sentir confortável e aquecida com ele, ela acredita que eles devem permanecer amigos. Ela confessa que precisa partir em 2 anos e não quer machucá-lo. Zai, confuso, pergunta por que ela tem que ir embora, mas Vanna não consegue explicar. Sempre compreensivo, Zai diz que ela pode lhe contar mais tarde. Ele declara que está disposto a esperá-la, mesmo que isso signifique ser machucado por ela. Esse sim é um homem de verdade. Vincent, você precisa melhorar seu jogo. Emocionada, Vanna o abraça, dizendo que vai pensar mais cuidadosamente sobre isso. Eles são interrompidos quando uma criada chega, entregando a Zai um presente de Charlotte. Embora Zai hesite, ele o aceita depois que Vanna garante que é seguro, instruindo a criada a agradecer à dama. A criada depois entrega sua mensagem a Charlotte. Quando a criada menciona que Zai estava com Vanna, Charlotte comenta que talvez ele goste de Vanna porque ela é cheia de luz, ao contrário dela. A criada, nervosa, sugere que elas entrem, já que todos estão fofocando, mas Charlotte não se importa mais. Ela não busca mais o amor e a atenção dos outros. Isso aí, garota! Grande desenvolvimento de personagem a caminho. O pátio do palácio se abre para o aniversário do príncipe Vincent, e os cidadãos estão empolgados para finalmente ver o príncipe encantador e suas belas candidatas à princesa. Enquanto Vincent, Lilith e Ellen cumprimentam o povo, Vanna observa de longe, notando que o príncipe nem sequer olhou para ela. Será que ele realmente vai manter suas palavras? Mais tarde, na sala de estar, Vincent nota Xenia, a criada que tentou envenenar Ellen. Lilith explica que ele mostrou misericórdia à criada. O príncipe, ciente da natureza bondosa de Ellen, fica frustrado quando Lilith acrescenta lenha na fogueira, sugerindo que segredos do reino dela podem ser comprometidos se Xenia permanecer com Ellen. Ellen rapidamente se defende, mas Vincent sabe que precisa repreendê-la por suas ações. Antes que ele possa, Xenia se ajoelha diante dele, assegurando-lhe que Ellen nunca pediu por segredos. O gesto de Xenia estranhamente o lembra de Vanna, e, em sua raiva, ele rapidamente dispensa o assunto. Assim que o príncipe e Ellen saem, Lilith ameaça sua criada, e seu comportamento se torna mais errático. Ela começa a falar de forma maníaca, declarando que fará qualquer coisa por seu mestre. Ok, ela está ficando ainda mais assustadora. Para Vincent, o amor é uma troca calculada. Você dá algo valioso e recebe afeição em troca, mas se você fizer o movimento errado, paga um preço alto. Quando Lilith tenta convencê-lo a dar seu coração apenas para ela, ele usa palavras para apaziguar suas ilusões enquanto olha pela janela para Vanna, que está guardando o orbe. Ele reflete que um jogador que dá tudo às pressas nunca vencerá. No último dia da exposição, o capitão da guarda real entrega um relatório. Quando ele menciona que a guarda que mais se machucou foi Vanna, ele rapidamente se cala, não querendo irritar ainda mais o príncipe. O príncipe mal reage, apenas ordenando que ele fique de olho em tudo.
O capitão ajuda Vincent a vestir sua capa, e, frustrado, Vincent diz a Vanna para não apertá-la tanto, apenas para perceber que ela não está lá. LOL, alguém está sentindo falta da nossa querida Vanna. O capitão então lhe entrega uma caixa, dizendo que Vanna pediu para entregá-la ao príncipe se seu nome fosse mencionado. Dentro, Vincent encontra uma corrente com uma figura de cavalo, um presente de aniversário de Vanna. Um sorriso surge em seu rosto enquanto ele lê a mensagem que acompanha o presente. Cheio de entusiasmo, ele corre para encontrar Vanna, pensando em como odeia jogadores, especialmente agora que Vanna está transformando ele em um. Logo, ele está diante de Vanna, e ela sorri para ele, brincando ao perguntar se ele levou 3 dias para pensar nela. A verdade é que ele pensou nela todos os dias. O príncipe generosamente dá permissão para que os outros soldados bebam na praça, desde que Vanna fique com ele. Ele tem algo para discutir com ela. Apesar da confusão de Vanna, ela concorda, e eles acabam sentados desconfortavelmente um ao lado do outro. Vanna quebra o silêncio, perguntando por que ele quis comer ali. O príncipe explica que não queria ser visto por ninguém. Tentando aliviar o clima, Vanna brinca, dizendo que, embora ele não tenha gostado do presente, não era ruim o suficiente para ele querer machucá-la. Para sua surpresa, o príncipe de repente agarra sua cintura e a confronta sobre o beijo impulsivo que ela deu nele da última vez. Vanna fica muito atordoada para responder, então o príncipe simplesmente diz para ela comer. Do nada, ele a avisa sobre os perigos de ser amada por ele, dizendo que ter um verdadeiro amante é uma vulnerabilidade, e ele não hesitaria em deixá-la para trás se a situação se tornasse crítica. Ele pergunta se ela está preparada para pagar o preço de ser amada por um príncipe. Vanna segura a mão dele, dizendo que ser amada por ela também não é nada fácil. Ele não pode esperar que ela tolere suas qualidades irritantes como as outras princesas, mas ela está disposta a tentar. Juntos, eles decidem embarcar na jornada do amor, apesar dos perigos à espreita a cada esquina. No entanto, justo quando o momento se torna emocionante, algo inevitavelmente o estraga. De repente, as luzes se apagam e o pátio fica em silêncio. Ambos suspeitam que pode ser a bruxa. O príncipe pede que Vanna encontre os guardas, mas ela está determinada a ganhar sua cavalaria. Apesar dos protestos dele, ninguém pode parar uma Vanna determinada. Relutante, ele permite que ela fique, mas faz com que jure não morrer por ele. Enquanto Vincent corre para encontrar os guardas, Lilith aparece diante de Vanna. Vanna rapidamente saca sua espada, tentando manter a calma. Lilith afirma que só quer dar uma última olhada na exposição, mas Vanna não se deixa enganar, especialmente porque sente seus dedos formigando em alerta. Infelizmente, uma criada curiosa chama por Lilith, e Vanna tenta avisá-la. Mas é tarde demais, Lilith já lançou uma pequena luz na testa da criada, fazendo-a perder a consciência. Zombeteiramente, Lilith diz a Vanna que não vai fazê-la sofrer. Lilith sempre foi má aos nossos olhos, então isso não é surpresa. O pânico toma conta de Vanna enquanto ela tenta rapidamente formular um plano para escapar. Decidida a arriscar tudo, ela agarra o orbe, justo quando Lilith desencadeia uma explosão. A esfera bloqueia o caminho dela, e Vanna perde o controle do orbe. Lilith, com um sorriso presunçoso, a agradece por basicamente ter entregue o orbe para ela e o pega, sem perceber como o objeto realmente funciona. Ela perde a vontade diante da magia do orbe, e Vanna facilmente a comanda a desmaiar. Vincent e alguns guardas chegam logo depois e tentam imobilizar a inconsciente Lilith, mas a entidade desconhecida desperta Lilith, permitindo que ela use sua força para dominar os guardas. Vanna é arremessada violentamente à distância, ficando consideravelmente enfraquecida. Vincent imediatamente está ao lado dela, mas ela tenta dizer para ele fugir. No entanto, o príncipe não faz nada disso. Em vez disso, ele encara Lilith sem medo. Lilith, então, revela que não é uma princesa, mas uma bruxa, e deseja que Vincent morra por suas mãos. Enquanto Lilith se aproxima, Vanna, mesmo quase inconsciente, se frustra ao ver que o príncipe se recusa a fugir. Ele não havia dito que não hesitaria em abandoná-la? Ela sabe que, se ele perecer, o jogo também acabaria para ela, então por que ele está ficando? Lilith está prestes a atingir o príncipe com sua magia, mas, por algum motivo, seu poder se desfaz ao se aproximar dele. Lilith fica chocada e horrorizada ao perceber que sua magia não está funcionando. Nesse momento, Ellen aparece com os guardas reais e ordena que ela pare. Ela explica que a razão para o fracasso de Lilith é a criada que ela feriu, Xenia. Acontece que Xenia faz parte de um clã cujo cabelo pode lançar um encantamento protetor. A criada deu alguns de seus fios de cabelo ao príncipe, que agora estão na forma do pingente que Ellen havia dado a ele. Lilith expressa sua fúria com a situação e deseja ferir Xenia, mas é inegável que ela está encurralada.
Ela declara que, se seu mestre não pode ficar com o orbe, então ninguém ficará. Com uma expressão maníaca, ela pega o orbe e se joga no fogo. Meu Deus, essa garota definitivamente é desequilibrada. Mais tarde, Vanna se levanta repentinamente da cama onde estava deitada, preocupada com o príncipe, apenas para vê-lo sentado na cadeira ao seu lado. Imediatamente, ela começa a fazer perguntas rápidas, querendo saber se ainda receberá o crédito por capturar Lilith. Quando o príncipe permanece sério, ela até começa a fazer piadas, mas ele continua solene. Quando finalmente pergunta o que está errado, o príncipe diz que percebeu que não pode perdê-la. Demorou, hein? Agora trate ela direito. Vanna fica sem palavras ao vê-lo se aproximar para beijá-la. Ele então implora para que ela não o deixe, e ela promete fazer o possível para ficar ao lado dele. Vanna está bastante convencida de que teve sorte em passar a noite no quarto do príncipe, embora nada realmente tenha acontecido. Eles apenas dormiram, exaustos pelas dores musculares e pelos acontecimentos da noite. Atualmente, Vanna está se preparando no banheiro, enquanto o impaciente Vincent a pressiona para se apressar. Ela abre a porta rapidamente, e ele começa a reclamar que foi feito de esperar por ela desde cedo, mesmo sendo seu aniversário. Ele insiste que, para ela compensá-lo, terá que fechar os olhos. Apesar de achar a ideia inacreditável, ela obedece. De repente, sente o príncipe beijá-la nos lábios. Quando ela abre os olhos, vê o rosto sorridente dele, dizendo que foi a manhã de aniversário perfeita. Príncipe sorrateiro, você é capaz de ser romântico, afinal. Logo, eles se encontram na reunião de emergência convocada pelo imperador. A preocupação crescente com os recentes ataques provocados por bruxas é evidente. Todos estão tão desconfiados que nem mesmo querem que Vanna, a guarda pessoal do príncipe, esteja presente na reunião. O príncipe rapidamente a defende, lembrando a todos que Vanna já triunfou contra bruxas 2 vezes. Mesmo assim, o imperador está excessivamente desconfiado, e os esforços do príncipe são em vão. Quando Vanna tenta se defender, os outros nobres a interrompem, querendo abafar suas palavras. Deixe-a falar. Honestamente, essas pessoas odiosas são tão fechadas. O príncipe mais uma vez manobra a situação a seu favor. Ele aponta para a presença do rei de Gordon, pai de Viven. O rei quer levar sua filha de volta para casa, implorando que nunca a deixará sair do palácio. Vincent então insinua que, se o rei ceder suas tropas aos outros reinos, eles poderiam deixá-lo levar sua única filha para casa. Ele é de fato implacável, usando a dor de um pai pobre em benefício próprio. Depois de algumas manipulações do príncipe, o rei relutantemente concorda. O imperador então declara que o Duque Owen a escoltará pessoalmente para casa assim que a guerra acabar. Quando todos se vão, o imperador diz a seu filho que a ordenação de cavaleiro de Vanna deve ser mantida em segredo. Ordenar uma mulher como cavaleiro é contra o costume, então não devem permitir que ninguém descubra. Quando finalmente ficam apenas os dois, Vanna e Vincent brincam um pouco antes de se darem as mãos e saírem para se preparar para o baile. Enquanto isso, longe do conforto do palácio, uma garota chora, desejando a morte de todos. Ellen vem visitar Xenia, que agora é conhecida como Jenny, a recém-nomeada princesa. Jane está chorando copiosamente. Ellen tenta confortá-la, e a garota compartilha como está preocupada com os perigos que acompanham ser uma princesa, especialmente depois que Lilith se aproveitou dela usando magia. Ela não quer continuar sendo princesa, mas Ellen lhe diz que ela não tem escolha. Ela segura a pobre garota que estarão juntas, e se ela confiar nela, promete que protegerão essa vida. Logo, a celebração de aniversário do príncipe Vincent começa. Após dar as boas-vindas a todos, o imperador anuncia que recompensará Ellen por proteger Vincent e salvar a princesa Jenny. Ele lhe concede o Castelo Dourado, o castelo da falecida rainha. Todos aplaudem enquanto Ellen se inclina para agradecer ao imperador. Isso não me agrada nem um pouco, já que foi Vanna quem arriscou sua vida tentando proteger o orbe. Mais tarde, Vanna observa enquanto Vincent e Ellen dançam juntos, e ela estaria mentindo se dissesse que não está com inveja. Mas quando vê que um grupo de nobres está tentando conversar com Ellen, Vanna instantaneamente se torna protetora e afasta os homens. Com um sorriso radiante, ela pede a Ellen para dançar com ela em vez disso. Enquanto se movem ao som da música, Ellen lhe diz que qualquer um que goste dela acabará agindo como um tolo. A diversão de Vanna é então substituída por choque quando Ellen menciona o príncipe. Vanna expressa sua confusão, perguntando o que ela quer dizer. Então, Ellen se lembra de como o príncipe estava olhando para Vanna após o ataque de Lilith. Seus sentimentos brilhavam em seus olhos. A maneira como ele a olhava é como alguém olha para alguém importante para eles com convicção. Vanna diz que sente muito por também gostar do príncipe, mas ela não vai desistir, mesmo que seus status sejam diferentes.
Em vez de ficar brava, Ellen lhe dá um sorriso caloroso, dizendo que ela está agindo como a Vanna que conhece. Ela então diz que todos querem se casar com o príncipe, mas Vanna realmente tem uma chance. Em seguida, Ellen segura a mão dela e pede uma coisa, quer que Vanna desacelere um pouco. Enquanto o príncipe não estiver casado, ela pode ficar com ele, todas podem continuar sendo melhores amigas por um tempo. Tudo o que ela pede é que Vanna lhe dê mais um ano para sonhar. Vanna responde que quer ter um tempo para pensar sobre isso. Mais tarde, o príncipe surpreende Vanna com sua ordenação no jardim. Mesmo sendo apenas os dois, a atmosfera é solene e eletrizante. Vincent pede que Vanna se ajoelhe e receba seu título de cavaleiro. Depois que tudo é feito, Vincent tem certeza de que conquistou a lealdade e o amor de Vanna. Ela finalmente se torna sua cavaleira. O baile ainda está a todo vapor quando é interrompido por uma garota que declara que a felicidade de todos é falsa. Seu vestido, antes elegante, agora está em farrapos, com vários remendos por toda a parte. Ela ameaça se jogar da sacada e fazer todos desaparecerem. Todos estão em pânico nesse momento, e Vincent ordena que, seja bruxa ou não, devem capturar a perturbadora a qualquer custo. Enquanto isso, a garota se desespera, pensando que mesmo neste mundo tudo é igual, ninguém a entende, ninguém a escuta. Vanna finalmente encontra sua voz e garante à garota que ela vai ouvir e ajudá-la a encontrar a felicidade, mas a garota não quer ouvir uma NPC, personagem não jogável. Ela não quer sofrer mais, então é melhor encontrar seu fim ali mesmo. Uma delas percebe que a garota é Cinderela, e ela está determinada a desistir. Ela pula e está prestes a cair, não fosse o príncipe que se esgueira atrás dela e a agarra. Os dois caem juntos, e felizmente, os guardas conseguem juntar almofadas para amortecer a queda. A garota fica instantaneamente envergonhada assim que se vê cara a cara com o encantador príncipe. Logo, Vanna é encarregada de levar a garota a um lugar seguro. Ela se certifica de que ela esteja confortável no quarto e está prestes a se retirar quando a garota pergunta se pode ver o príncipe. Então, ela tímida confessa que acha que já gosta dele. Nossa, isso foi rápido. Mais tarde, enquanto Vanna caminha pelo corredor escuro, ela acaba encontrando o Duque Owen. Os dois saem para o lado de fora e se acomodam na sacada. Ele lhe entrega um doce e eles brincam um pouco, mas então a atmosfera se torna mais séria quando ela questiona por que ele está sendo tão gentil com ela. Afinal, ela é apenas uma pessoa comum que teve sorte de subir de posto como cavaleiro. Ela conta a ele sobre suas inseguranças e como está cansada no momento. Mas, para sua surpresa, o Duque se aproxima para ajeitar sua capa e a assegura de que ela é boa o suficiente. Ele a descreve como alguém corajosa e a encoraja a acreditar em si mesma. Ele então bagunça seu cabelo carinhosamente, e ela agradece por ele estar ali para confortá-la. O relacionamento deles é tão puro, o Duque realmente se importa muito com ela. Owen então a convida para fazer uma viagem com ele. Ele deve levar Vivian de volta ao seu reino e quer que ela se junte à sua equipe. Vanna fica radiante ao ouvir a proposta, querendo finalmente explorar, mas então lembra que o príncipe provavelmente não aprovaria. Owen lhe diz que ainda tem um mês para pensar sobre isso. Quando ela retorna ao seu quarto, encontra o príncipe esperando por ela. Ele pergunta impacientemente o que ela descobriu sobre a nova garota. Ao ouvir a desconfiança dele em relação à garota, ela se enfurece, saca sua espada e o imobiliza na cama. Em vez de temer, ele comenta que ela se atreve a usar a espada que ele lhe deu como ameaça e parece até estar gostando da posição um tanto constrangedora. Ele então a provoca por agir com ciúmes, e quando ela tenta retrucar, ele a beija. Ela fica tão chocada que rapidamente se afasta. No entanto, o príncipe sente vestígios de doce de maçã nos lábios dela e imediatamente fica com uma expressão assassina. Ele sabe que ela esteve com Owen. O príncipe questiona com firmeza como seu tio a conhece, afirmando que o Duque Owen é alguém conhecido por evitar se envolver em política e guerra, mesmo sendo famoso por suas muitas vitórias contra bruxas. Ele pergunta por que um homem sábio como seu tio se aproximaria dela. Irritada, Vanna responde que talvez tenha sido ela quem se aproximou dele, pois estava cansada de seus modos traidores. O príncipe argumenta que eles só estão juntos há alguns dias, mas ela retruca que ele ainda deixou outra garota cair em seu colo. Ela certamente tem um ponto. Mas então ela fica chocada quando ele sugere que ela se case com Owen, detalhando que, se ela permitir que ele morra sem um herdeiro, ela seria a viúva mais poderosa do império. Com o tempo, ele a casará. Que plano absurdo! Coitado do Owen. Vanna fica tão irritada com a sugestão dele que tenta lhe dar um tapa, mas ele agarra sua mão. Ele então os arrasta para a cama, abraçando-a apertado enquanto fala sem parar. Ele pede que ela se torne mais valiosa para que os outros não fiquem furiosos por ele estar apostando nela.
Mais tarde, a madrasta e as meia-irmãs de Cinderela chegam para acusar a garota de todo tipo de coisas. Elas são a esposa e as herdeiras do Conde Fate, e acham que são importantes o suficiente para assediar Cinderela no palácio. É claro que Vanna não deixará isso continuar, então ela interrompe e as manda embora para interrogatório. Cinderela fica tão grata a Vanna, dizendo que, embora ela seja uma NPC, quer que elas sejam irmãs. Ela é tão ingênua. Atualmente, Cinderela está implorando a Vanna para acreditar nela, sua chamada família está apenas inventando mentiras. Ela nunca roubou nada delas. Ela até menciona de forma imprudente que o vestido que estava usando no dia em que chegou ao palácio foi causado por magia de transformação. Vanna rapidamente a silencia, não querendo que ninguém ouça a conversa delas. Acontece que uma fada deu a Cinderela um par de sapatinhos mágicos que podem transformar qualquer roupa que ela estiver usando em um vestido de princesa, contanto que ela os mantenha, mas apenas antes da meia-noite. Vanna avisa para manter isso em segredo porque as pessoas são paranoicas em relação a bruxas, e ter algo tão mágico é perigoso. Logo, é revelado que Cinderela também é uma princesa, filha da irmã perdida do rei de Pia. O imperador declarou que ela também será uma candidata a princesa. Mais tarde, Vanna está tomando chá com Owen e expressa sua preocupação por Cinderela, pois ela é um pouco ingênua e o palácio é um lugar perigoso. Mais uma vez, o Duque a convence a fazer excursão com ele, e até o ajudante mais próximo do Duque, de maneira bastante ameaçadora, comenta que se juntar à viagem será bom para sua carreira. Após alguma consideração, Vanna concorda, e os dois homens revelam um bolo que prepararam para parabenizá-la por se tornar uma cavaleira. Vanna observa o bolo com carinho e sente como se fosse uma parente novamente. Cinderela fica maravilhada ao descobrir que na verdade é uma princesa, ela acredita sinceramente que é a personagem principal e que o príncipe é seu par romântico. Ela também vê as outras candidatas à princesa como as vilãs de sua história, mostrando que ela ainda é claramente uma criança. Frustrada por não conseguir manter a atenção do príncipe apenas para si, ela faz um brinde a todos, dizendo que quer se dar bem com eles. No entanto, quando Jane se recusa a beber, ela faz-se sentir culpada, e a pobre garota acaba bebendo o vinho. Mas, em seguida, Jane desaba no chão com dor. Revela-se que Lilith tem alimentado a garota com uma droga chamada essência de sangue de borboleta, que enfraquece seu corpo, e o álcool provoca uma reação horrível. O príncipe garante a Jane que punirá Cinderela, mas também ordena que ele ensine a garota sobre os modos do palácio. Quando só Ellen e Jane estão na sala, fica claro que as duas planejaram isso para que o príncipe escolhesse Ellen como sua princesa. Jane acredita que Ellen é sua única tábua de salvação. OMG, Ellen está se tornando mais sombria. No dia seguinte, Cinderela precisa ir encontrar Ellen para sua lição. Ela tem medo de ir e até se apega a Vanna, pedindo que a proteja se Ellen a machucar. É claro que Vanna defende sua amiga rapidamente, dizendo que Ellen é a pessoa mais gentil que conhece. Infelizmente para Vanna, Cinderela é forçada a ler o dia todo. Enquanto isso, Ellen e Vanna estão tendo uma conversa. Ellen diz a Vanna que quando disse que queria manter a paz no palácio, realmente estava falando sério. Vanna a observa por um tempo e, finalmente, toma uma decisão. Ela quer viver com Ellen até o último dia, então concorda com a proposta anterior de que elas vão levar as coisas devagar. Porque sinto que ela está cometendo um erro. Um mês depois, a situação com as bruxas está se tornando ainda mais grave, e o príncipe está se sobrecarregando de trabalho. Vanna pede que ele descanse, mas ele insiste que ela teria que dormir com ele. No entanto, quando Vanna se recusa a fazer o trabalho, ele brinca dizendo que ela é chata. Olha para ele, tendo tempo para fazer piadas como se não fosse um zumbi há alguns capítulos. Momentos depois, Owen chega para dar a eles notícias emocionantes. O reino de Pelosa venceu uma batalha. Vincent está radiante, mas sua felicidade é abafada quando ele de repente se sente tonto. Vanna está instantaneamente ao seu lado, mas o príncipe não lhe dá atenção. Em vez disso, ele a envolve com o braço e diz a seu tio que não se sente muito confortável em deixar Vanna ir com ele durante sua viagem a Gordon. Ele então a conduz de maneira arrogante, embora ela claramente não concorde com ele. Sozinho, Owen conclui que Vincent está se tornando complacente. Então, pessoal, o que vocês acham desta história até agora? Por favor, se inscrevam e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para que vocês possam ser os primeiros a saber quando elas forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio, e até a próxima!